graça, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que vai falar sobre esse tema aí. A fé e a ciência nunca falaram a mesma língua. Tá? Vamos colocar essa visão. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tudo bem. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, a ciência, para concluir uma colocação, uma opinião, ela precisa ter provas na mão, provas contundentes, ela precisa ter materiais que ela possa pegar, materiais palpáveis, que ela possa examinar e chegar numa conclusão. A ciência trabalha assim. A ciência precisa de materiais orgânicos para analisar e fazer uma teoria. Amém? Ao ponto que a fé, não. A fé, ela transcende qualquer coisa. A fé, ela vai além, a fé, ela volta, ela vai até o infinito e volta até o agora. De uma maneira simples e objetiva. De maneira que a fé e a ciência nunca andaram junto, nunca falaram a mesma língua, e agora muitos, nós respeitamos a opinião, que tem a visão de que a ciência comprova a Bíblia em alguns aspectos de geografia, tudo bem, é um outro tipo de ciência. Arqueologia é outro tipo de ciência. Mas falando em questão de provar como as coisas foram criadas, aí vem várias teorias, a teoria do Big Bang, isso e aquilo, que até aparentemente parece ter conexão com a Bíblia. Aparentemente parece mesmo, quando diz ali em Gênesis 1, 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Até realmente parece ter coerência. Parece bater, parece dar tudo certo. Mas o versículo 3 vai derrubar tudo isso. Quando você lê o versículo 3, você vai ver que toda a teoria da ciência é derrubada na hora. Por isso que eu falo que é difícil você dizer que a ciência fala a mesma língua da fé. Porque esse versículo derruba tudo isso. Pela fé, não está dizendo pela ciência. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. E o que vai derrubar? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, se o que nós vemos não é feito do que parece que é feito, então a ciência totalmente está nula em relação à fé. Está totalmente desconectada. Por quê? Porque se tudo que ela prova é através daquilo que ela pode pegar, apalpar, e mesmo assim ela tirando uma conclusão, esse versículo vai dizer, Hebreus 11, 3, que o que foi feito, os mundos, pela palavra de Deus, não é feito do que parece que é feito. Então qualquer teoria que a ciência produza não quer dizer nada em relação à fé. Não prova nada. Porque o que é feito, o que nós vemos, não é feito da maneira que parece que é feito. Logo, se não é feito do que parece, quanto menos é feito do que eu posso deduzir através de uma teoria. Se não é feito nem do que parece que é, então analise bem. Muito menos é feito de uma teoria científica. Se aquilo que eu posso deduzir já está nulo, a ciência então nem chega lá. Analise. Se o que parece que é, ou seja, se qualquer intuição está nula nesse versículo, o que foi feito não é feito do que parece. Então, se eu tenho uma opinião que parece que possa ser feito de uma certa forma, então nem aquilo que eu acho que é, provando com materiais, não é provado nada em relação à criação dos mundos, à criação do planeta, à criação da vida. De maneira que a ciência e a fé não falam a mesma língua.
Até certo tempo, eu até tinha uma dedução, uma visão de que a ciência queria dar uma ajudinha para a fé. Talvez até queira. Mas pense bem, a fé não precisa de ajuda. A fé não precisa de muleta. Porque tudo que a ciência falar vai ter uma conclusão. Porém, se discordar da minha fé, a minha fé vai ser nula por causa da ciência? Não. A minha fé vai ser derrubada por causa da ciência? Não. De maneira que a minha fé não precisa da ciência para viver, para alcançar, para conquistar. Se ela não precisa, logo, ela não pode ser atrapalhada também por ela. E se ela não pode ser atrapalhada também por ela, logo, ela não precisa estar conectada com a ciência para ser fé. Senão, não é fé. Porque o versículo 1 está dizendo que é o fundamento daquilo que eu espero e a prova do que eu não vejo. Ao ponto que a ciência é a prova do que eu vejo, é a prova do que eu deduzo, é a prova do que eu estudo, do que eu analiso numa sala científica e concluo em cima dessa análise. A fé não. A fé é totalmente oposto. Portanto, essa é a minha colocação. Fique sempre com a sua opinião. A fé e a ciência nunca falaram a mesma língua. Porque se falar a mesma língua, então fé não é fé. Qualquer coisa que venha se agregar à fé deixa de ser uma fé original, uma fé pura. Porque você está misturando a fé com ingredientes naturais, materiais e palpáveis. E a fé é a prova do que eu não vejo, o fundamento do que eu espero. E tudo que eu vejo, eu entendo que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado de maneira que aquilo que eu posso ver não é feito daquilo que parece que eu estou vendo. Que lindo. Esse é o Deus que nós servimos. Até porque a ciência não consegue estudar o infinito. A ciência não consegue estudar o espiritual. Ela só estuda o finito, ela só estuda o que está na mão dela. Ela só estuda o que ela pode ver. O material. Agora o espiritual, que é um Deus infinito, além de todas as coisas, a ciência jamais alcançará. Mas com a minha fé, eu alcanço, vou e volto a hora que eu quiser, de diante da presença do poderoso. Essa é a fé que cruza fronteiras. Essa é a fé que cruza limites, que cruza galáxias. Essa é a fé que cruza sistemas estelares. Essa é a fé que a ciência não pode derrubar. Essa é a fé que a ciência não entende. Portanto, nós respeitamos sua opinião, mas apesar de qualquer coisa que a ciência venha provar, ainda é um rabisco, ainda é um rastejamento diante dessa fé. Porque a fé, ela já está voando há muito tempo. Não está nem andando nem correndo. Ela está voando. Amém? Fique com essa colocação. Analise, estude e comprove. A fé e a ciência nunca falaram a mesma língua. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova que eu preciso para aquilo que eu não estou vendo. Amém? Deus te abençoe.